E essa previsibilidade que você fala é aquela previsibilidade de travar taxa também, né? Passa por isso, né? Porque Perfeito. na importação, como o câmbio é flutuante, hoje ele pode ter uma dívida que em reais vai dar um valor relativamente baixo e, sei lá, por alguma externalidade, daqui a uma semana o valor virá absurdo e o importador não contava em gastar tanto dinheiro. Então, entra uma outra ferramenta que vocês podem ajudar nesse caso, né? Quer dizer, o dinheiro já numa solução já não tem imposto, ou já está rendendo, e aí depois você vai falar desses produtos. Se eu esquecer, você me lembre. Sem problema. Mas é muito importante você situar a gente em quais seriam essas soluções que vocês têm, mas não ter essa ingrata surpresa de ser pego de calça curta, porque não tem o dinheiro para pagar, porque esperava pagar pouco e de repente a taxa subiu muito. Então, vai por esse caminho aí, explica isso pra gente, essa previsibilidade que você está falando. Acho que tem duas coisas aqui que são importantes, Lu. Primeiro é que, quando a gente fala de pequenas e médias empresas, na grande maioria das vezes, os empresários, os donos desses negócios, eles precisam optar por... Eles não têm todas as cartas na mesa, né? Então, eles precisam optar por pessoas de confiança, pessoas extremamente técnicas. E na grande maioria das vezes, quando a gente olha para o financeiro, nas pequenas e médias empresas, prevalece a confiança. E aí, quando você tem profissionais que estão ali naquele local, num primeiro momento, por confiança dos donos e dos sócios, é importante que eles busquem assessorias que possam auxiliá-los em entregar produtos e soluções mais interessantes. Esse é o nosso papel. Sim. A gente está aqui justamente para poder ajudar os gerentes, coordenadores, diretores financeiros a rentabilizar mais os seus caixas, a ter mais previsibilidade, a entregar, a deixar de fato o caixa da companhia mais saudável. Acho que é muito disso. E aí, quando você fala de empresa de comércio exterior e importação e exportação, a máxima que o mercado diz é que o dólar é o calcanhar de Aquiles de todo economista. Ninguém né? A gente adivinha. não tem previsibilidade Todo do mundo dólar. quer, mas ninguém consegue. Não tem. É muita cenário... variável, né? Cenário Brasil agora. A gente estava com uma desvalorização forte do dólar no mundo como um todo, até meados de fevereiro. E aí explode uma guerra no Irã. Exato. E o dólar que estava beirando ali os 5,10 volta para 5,35, quase 5,40. A gente está falando de um range de 30 centavos, em torno de 8%, em pouco mais de uma semana. Então, como que a empresa se planeja? Porque, de fato, ela tem compromissos a pagar. Sim. Como que ela se organiza? É muito difícil uma empresa importadora ter facilidade ao lidar com uma variação de 8%, por exemplo. Porque quando a gente está falando de importação, qualquer oscilação do dólar impacta diretamente no preço da mercadoria que vai ser revendida. E não necessariamente a empresa consegue repassar esse aumento que teve do dólar no ponto final de venda. Sim, ela vai perder markup. Ela perde margem. No mínimo. Só que 8% de margem é muita coisa. Sim. Aconteceu no mês passado, a gente não está falando nem de algo tão distante, e acontece com frequência. Então, de fato, o que a gente busca já que não dá para prever o dólar, como que a gente se blinda um pouco dessas oscilações que vão acontecer para cima e para baixo todos os anos. A gente vê hoje, muitas vezes, as empresas apostando na queda do dólar. Mas essa aposta... Isso é muito ingênuo, não é? É quase uma bet do dólar. O economista punk não lá sabe. do Fed não consegue. Exato. Mas aí vem o importador, né? Nós tentando... Faz parte do perfil do empresário brasileiro, do pequeno e médio. Porque o cara construiu tudo. Tudo que ele tem hoje, ele construiu com os insights, com as ideias, com, de fato, o feeling que ele tem. E muitas vezes eles acertam, porque senão a gente teria até bem menos empresas vivas hoje no segmento. Sim. Mas dá para ser um pouco melhor. Dá para ser mais previsível.
Dá para ser menos aposta e mais crescimento regular com estratégia. Sim, estratégia, previsibilidade, Perfeito. muito importante. Porque é exatamente isso. É bem verdade que nem todo mundo compra para revender, na questão da importação, porque às vezes a gente escuta muito esse mundo do e-commerce, que parece que só existe isso, né? Agora está meio que na moda, mas existem empresas que compram porque é ativo fixo, né? É uma máquina, ou é matéria-prima para depois virar um produto final que vai ser revendido, sim, mas existem realidades distintas com relação a isso. E essa previsibilidade é extremamente importante para o importador, porque ele já, quando ele trava, e aí você me corrige os termos técnicos, mas quando ele faz com vocês essa trava, ele está tendo certeza absoluta de quanto vai ser a operação dele. Porque quando procura o despachante aduaneiro, só para a gente dar uma boa noção aqui de sequência para quem está assistindo, quando vai fazer a importação formal, que é disso que a gente está falando aqui, por navio, por avião, por rodoviária, da forma que for, vai precisar fechar um câmbio. Não é pagar o fornecedor via plataforma, isso não pode acontecer. Então, vai ter que procurar uma corretora de câmbio, como a BIT-XP, confiável para pagar esse fornecedor lá fora. E nesse momento que isso acontece, inclusive na nossa empresa, com a questão do despacho aduaneiro que faz a logística também, a gente super indica vocês porque é confiável, porque tem muitas corretoras que não são confiáveis, assim como tem despachantes aduaneiros que não são confiáveis, ou qualquer outro ramo que a gente entre, qualquer mercado, qualquer profissional, tem todo tipo de profissional no mercado. Então, essa credibilidade é muito importante, e pagar esse fornecedor nesse momento, conversar com a BIT-XP, entender o que existe na mesa para aquele perfil de empresa, é muito importante exatamente para travar e já fazer aquela conta que eu vou estar passando quanto que vai ser a provisão de gastos para importação. Você vai estar passando quanto vai ser o pagamento do fornecedor. Então, ali, a empresa já fechou a conta e já sabe, olha, meu custo vai ser esse, então eu consigo botar isso de margem para esse produto e a minha lucratividade vai ser tal, sem surpresas. Não estou certa no pensamento? Perfeito. Esse momento inicial de decidir importar é conversar com você, conversar com o despachante aduaneiro, entender o custo total e ser feliz, porque não tem outra coisa para fazer. Eu não tenho condição de dar os teus números e você não dá os meus números, mas os nossos números são os números de custo da operação de importação, seja ela para revenda, seja ela para consumo próprio, seja ela para matéria-prima e depois produto acabado, enfim, o formato que for, o que você for fazer com a mercadoria, com o produto, é o que menos importa, mas nós dois, as duas empresas somos capazes de te dar a conta final para que você seja previsível. Perfeito. E acho que, né, complementando esse ponto, quanto mais tempo a gente consegue ter certeza do quanto que a gente está pagando, quanto mais a gente alonga esse prazo de pagamento, mais previsibilidade a gente ganha. Então, o que a gente vê hoje muito para pequenas e médias empresas é que a grande maioria trabalha no que a gente chama de câmbio pronto. Câmbio pronto é pagou hoje, liquida amanhã no destino, seja na China, seja nos Estados Unidos, onde quer que seja. Né? Você fecha um câmbio hoje na sua corretora ou no seu banco e a corretora ou o banco entrega a moeda estrangeira para o destinatário em 1 ou 2 dias. Esse é o padrão do mercado. Né? É a operação que mais acontece dentro do segmento de pequena e média empresa. É uma operação que não tem crédito, então o cliente paga reais e a instituição financeira entrega moeda estrangeira, seja dólar, euro, qualquer moeda que seja contratada ali. A grande questão é que a gente traz isso aqui dentro da BIT-XP com um alongamento desse prazo. Então hoje a gente oferece o câmbio que tradicionalmente é até D0, D2, ou seja, D0 a moeda nacional
Entreguei reais hoje, D2 em 2 dias está na China, nos Estados Unidos, onde quer que seja o seu fornecedor. Esse é o padrão do mercado. Todos os bancos trabalham assim, todas as corretoras trabalham assim. Na XP, na BIT XP, a gente tem um diferencial. A gente faz esse câmbio tradicional, câmbio pronto, até o D5. Ou seja, a gente abre uma janela que sai de 2 dias para 5 dias de previsibilidade. Então aproveita, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. A gente tem vídeo novo aqui toda semana. E deixa um like para ajudar a gente a produzir mais conteúdo e a crescer o canal.